dele travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Da onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quem crê, tome posse nessa noite. A gente prega muito sobre Abraão. Vocês sabem, Deus falou para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. Abraão obedeceu, foi lá. Numa certa altura ele deixou os servos, falou: eu e meu filho vamos lá adorar e vamos retornar para vocês. O Isaac, que já tinha uma certa idade, aproximadamente entre 20 a 25 anos, que já tinha visto o pai dele adorar a Deus, conhecia como que adorava a Deus, olhou e falou: meu pai, a lenha, o cordeiro, a lenha, o fogo, mas cadê o cordeiro? O Abraão fez uma declaração de fé: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele chega no local, faz o altar, e naquele momento ele pega o Isaac, que não esboça nenhuma reação, deita ele, amarra ele, deita ele sobre o altar, e quando ele levanta o cutelo ali para terminar o holocausto, ouve-se a voz de Deus nos céus. Quem deseja ouvir a voz de Deus no teu coração? Abraão, Abraão. Aí ele está com a mão levantada e ele fala: eis-me aqui, Senhor. Não estenda as tuas mãos sobre o teu filho, porque agora sei. Engraçado, o onisciente às vezes usa umas expressões que a gente não entende. Agora sei que teme a Deus e não me negasse o teu filho, o teu único filho. Entra no texto que eu li. Abraão olhou e tinha um carneiro preso com seus chifres no mato, perto do lado de Abraão. Por isso que Abraão levantou seus olhos e olhou. Essa redundância, é óbvio, se levantou os olhos, a pessoa está olhando, mas a redundância significa que ele ficou espantado, admirado, ele ficou impactado que tinha do lado dele um carneiro enroscado numa rama com os chifres. E ali o que acontece? Ele viu o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento da palavra da fé, pegou aquele carneiro, como diz o texto, ofereceu em cima do holocausto no lugar de Isaac. E Abraão declarou algo ali que se tornou um ditado para o povo de Israel: no monte do Senhor se proverá. No monte aqui não é um monte de terra. Monte está ligado com a palavra teste, com a palavra prova, com a palavra adversidade. Então Abraão diz para o homem e para a mulher de Deus: não se preocupa com a prova, não se preocupa com a adversidade, não se preocupe com a tempestade. Olha a provisão de Deus na sua vida, ela está junto de você. Então, esse é o resumo. Não é isso que eu vou falar, só para você saber por que eu li. Tem visita aqui para conhecer a história. Se fala-se muito sobre Abraão, eu vou falar sobre Deus aqui, rapidinho. No momento em que Deus falou para Abraão: Abraão, leva o teu filho ao monte que eu te mostrar e ofereça ali como holocausto. Deus começou a trabalhar naquela região onde tinha o Monte Moriá. Porque Deus, Ele é o Criador, Ele é o Deus da provisão, Ele é Senhor dos céus e da terra, tudo está na mão dEle. Ele já pegou um carneiro e começou a conduzir aquele carneiro para que ele subisse aquele monte. E Ele preparou uma moita para enroscar o chifre do carneiro. O Abraão estava subindo, mas no mistério divino, Deus não permitiu que Abraão visse que a solução já estava preparada, que a bênção já estava pronta. Irmão, irmã, no momento em que Deus falou contigo, no momento em que Deus fez a promessa, Ele já preparou tudo. Quem vai tomar posse nessa noite? Já estava tudo preparado. E Abraão, ele ficou espantado porque a provisão estava do lado dele. A vitória que livrou não somente ele, mas livrou o filho dele. Assim é Deus na vida de cada um de nós. Ele tem poder, Ele tem controle. Mas o que sai da sua boca, só para fechar, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto que me chama a atenção, já foi falado pela vida do pastor Ricardo, nós temos que estar atento à voz do Senhor.
E quando Deus fala, é para ser obedecido, não questionado, não pensado, nem adiado, porque quando Deus fala, Ele já está controlando todas as coisas. Deus falou com Abraão de noite, ele amanheceu, já preparou tudo, ele não questionou. Ele poderia falar, não, mas peraí, com a minha experiência, há tantos anos servindo a Deus, o Isaac é o filho da promessa, eu não sei não, eu acho que isso aí não foi Deus, não, acho que eu sonhei, não sei o que. Não, Deus falou, está falado, Ele sabe o que Ele fala. Quem crê na palavra de Deus? Mas muitas pessoas questionam, e hoje questionam também os vasos. Ah, é o profeta, aí o profeta estava na carne. Numa certa parte o profeta estava no espírito, outra parte estava na carne. Olha o resultado de quem questiona a profecia: só vive tomando lambada. Mas quem crê sempre canta o cântico da vitória. Segundo ponto, saiba com quem que você ande, para não perder a sua bênção. Os servos de Abraão, que fazia parte dos 318, que era o exército dele, que estava sempre do lado dele, eu poderia colocar Eliezer, que foi buscar depois a noiva para Isaac, era um homem temente a Deus, eles eram homens que adoravam a Deus, estavam na presença de Deus. Mas era um teste tão delicado, que Abraão falou, fica aqui, sabe por quê? Na hora que Abraão chegasse lá em cima do monte, e começasse a amarrar Isaac, eles iam falar assim, não, o nosso Senhor não está senil não. O nosso Senhor, agora ele está caducado, é a idade, cento e tantos anos, sol quente, deserto, não vamos permitir. Meu Deus, o Isaac é o herdeiro da promessa, o herdeiro não, se meu Senhor, não, o senhor está errado. Sabe por quê? Porque nem todas as pessoas vão entender a situação sua com Deus. Nem todo mundo vai ter discernimento. Então, não ande com todo mundo. E não compartilhe com todo mundo. Tem gente que é boca aberta. Eu tenho dó da Manzaíra nessa parte. Ela vai entender por quê. Ah, eu estou provado. Ô Manzaíra, eu estou passando por isso, está matando a fé da irmã. Não que está matando. Aí se a irmã vai se colocar, como o inimigo é astuto, pode até colocar na mente dela. Ela tem discernimento espiritual, mas ela sabe o que eu estou falando. Mas quando a gente fica calado, nós e Deus, aí o Espírito de Deus vem, a instrumento está sossegado, Deus abre a boca e fala, e a provisão acontece. Quem pode glorificar a Deus nessa noite? Então, vigia com a tua palavra e com quem está do teu lado. Terceira coisa, como está o seu altar diante de Deus? Como está o seu altar diante de Deus? O Abraão chegou lá e ele construiu um altar. Mas a história de Abraão, desde o capítulo 12, aonde ele chegava, ele edificava um altar e invocava o nome do Senhor. Ele não invocava o nome do Senhor, e ele não tinha um altar na casa de Deus, no meio dos crentes. Foi lá no meio dos cananeus, foi no meio dos heteus, no meio dos ímpios. Quantas pessoas estão aqui nessa noite? Aqui é glória a Deus, aleluia, bendito o nome do Senhor. Aqui Deus é santo, Deus é bendito. Mas sai lá fora, pergunta para as amigas dela como ela é. Nunca vi o nome de Jesus na boca dela, não sei. Meu Deus, que é isso, amiga? Meu Deus. Aí pergunta para o lado dos irmãos também. Quantos daqui, aonde você trabalha, aonde você pisa, sabe que você é um servo de Deus, um adorador, o homem e a mulher de fé, aonde ele chega, ele é um altar para a glória de Deus, ele é um altar edificando, porque Deus é com ele. Quarta coisa que eu aprendo aqui: o que sai da sua boca na hora mais difícil? A hora mais difícil de Abraão não foi quando Deus falou com ele. Não. Tinha uma dificuldade. Não foi quando ele saiu da casa dele rumo a Moriá. Tinha outra dificuldade. Quando ele deixou os servos dele e ficou sozinho. Outra dificuldade, mas não foi. Mas quando foi o seu filho querido perguntar: meu pai, onde está o cordeiro? Diz que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus falou que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão tinha tanta intimidade com Deus que em Hebreus fala que Deus mostrou a nova Jerusalém para Abraão. Olha só o nível do cidadão.
ele olha para Isaac, nem esquenta a cabeça. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele declarou uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de confiança que trouxe paz ao coração de Isaac, que trouxe fé ao coração de Isaac, ao ponto de Isaac se entregar sem questionar lá em cima. Por quê? Porque meu pai sabe o que está fazendo. O meu pai, ele é um homem de Deus. Da boca do meu pai só sai coisas que glorificam a Deus. Ele sabe com quem ele anda. Será que o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa tem a mesma opinião da sua vida? A minha mãe sabe com quem ela anda. O meu pai sabe quem ele serve. Quem vai glorificar o nome de Jesus nessa noite? E eu termino a mensagem com aquele, independente da circunstância, irmãos, que eu já demonstrei aqui, mas ele tem uma fé viva. A boca dele vai falar o que está cheio no coração. Jesus fala em Marcos 11, 21, 22. Eu te digo que se você tiver fé e não duvidar, você vai dizer esse monte: levanta-te e lança no mar. E se não duvidar no teu coração, o que se disser, quer dizer, aquilo que lhe foi dito, se fará. Por isso eu vos digo que tudo que vós disserdes, crendo, recebereis. Essa é a diferença de fé e marolinha. É a convicção. Deus proverá para si a tua vitória. Deus proverá para si a porta de emprego aberta. Deus proverá para si a solução dos teus problemas. Quem crê nessa noite, bendito é o nome do Senhor. Essa é a diferença. É o que sai da boca, é o que acontece, é o que nós declaramos, é o que está no nosso coração. É muito bebê, mas na hora H não é a mesma coisa. Eu termino essa palavra declarando: Deus já está no controle. Deus já preparou os sinais, a evidência, é testando a tua fé, é testando a tua confiança. Acorda, irmão, acorda, irmã. Olha o cordeiro do teu lado e a bênção já solucionada em nome de Jesus. Quem vai sair daqui dizendo: é no monte do Senhor que se proverá a minha bênção e a minha vitória vem de Deus. E eu termino essa palavra dizendo: eu não sei se eu estou pregando para vocês ou para mim, eu tenho fé, mas nesta noite Deus acrescentou mais a minha fé em nome de Jesus. E eu termino o culto nessa noite dizendo: o meu milagre, eu acho que está mais perto do que eu imagino. Aleluia. Sentença de morte tenho em casa numa pasta, está tudo guardadinho, mas a minha resposta é: estou nem aí. Recebi um áudio, é um testemunho, irmãos. Recebi um áudio de uma pessoa assim: pastor, eu estou admirado com o Senhor, porque a situação que está ouvindo o Senhor, as coisas que o Senhor está fazendo, a maneira que o Senhor está vivendo, o Senhor está melhor que eu que tenho saúde. Qual a diferença meu e da pessoa? Nenhuma, porque essa pessoa é serva de Jesus. A diferença é a maneira que se apropria de Jesus. O medo quer bater? Olha a provisão de Deus em nome de Jesus. Quer dar uma dor? Pode doer à vontade. Paracetamol sara. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. Quem vai cantar o canto de vitória nessa noite? Saia daqui declarando: é no monte do Senhor que se proverá, é no monte do Senhor que vem a bênção, a solução. Último detalhe: sabe o que significa prover? Querer, ver, preparar e agir antecipadamente. Ver, preparar e agir antecipadamente. Conectando com o nome de Deus, Deus vê, Deus age antecipadamente antes de qualquer situação em nossas vidas. Quando Deus fez a promessa para você, irmão, irmã, Ele já preparou tudo em nome de Jesus. Só depende você obedecer, ir até o fim
e não abrir a boca para falar abobrinha, mas glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos.